Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da primeira semana do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Amados e amadas de Deus, o evangelista coloca de novo Jesus em movimento, apresenta de novo Jesus em movimento. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Jesus está em movimento, é sempre Jesus que tem a consciência de que deve ir colocando em movimento o reino de Deus através dos seus gestos, através das suas palavras. E o evangelho continua. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. As multidões vão até Jesus, vão para ouvir a palavra de Jesus, vão por causa dos gestos que Jesus cumpre. E Jesus, o que ele faz? Ele ensina as multidões. Jesus ensina para as pessoas o caminho de Deus. E continua o texto do evangelho. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Jesus agora, amados e amadas de Deus, Jesus vê Levi. Onde está Levi? Está na coletoria de impostos. E o chama: "Segue-me." Amados e amadas de Deus, Jesus encontra as pessoas onde elas estão. Jesus as encontra cada um na sua realidade. Jesus encontra cada um de nós na nossa realidade, onde nós estamos. Ele nos encontra, ele nos chama. Ele encontrou Levi, ele chamou Levi. O evangelho diz ainda bem quem era Levi. Viu Levi, o filho de Alfeu. E onde estava Levi? Na coletoria de impostos. Coletoria de impostos era um lugar que devia ser odiado pelos judeus daquela época. Os cobradores de impostos eram vistos como pecadores. E Jesus encontra Levi e Jesus o chama: "Segue-me." Diz o texto do evangelho, Levi se levantou e o seguiu. Amados e amadas de Deus, Levi se torna discípulo de Jesus. Diz o texto do evangelho, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Amados e amadas de Deus, Jesus agora vai à casa de Levi. Diz o texto do evangelho, aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus vai à casa de Levi, agora come na casa de Levi, come com os amigos de Levi, Jesus e seus discípulos. E do outro lado estão quem? Do outro lado estão alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Amados e amadas de Deus, Jesus é interpelado aqui por meio de seus discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos, com os pecadores? E diz o texto do evangelho, tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim
pecadores. Amados e amadas de Deus, é Jesus que tem essa consciência de que ele deve ir ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os pecadores. A imagem aqui não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Ele veio para os doentes. E quem são os doentes? Os pecadores. Aqueles e aquelas que estavam afastados de Deus, que estavam longe de Deus. É para eles que Jesus veio. Amados e amadas de Deus, contemplemos hoje Jesus que está em movimento, Jesus que se encontra com Levi, onde Levi está, o chama, Levi se torna discípulo de Jesus. Contemplemos Jesus que come com os pecadores, Jesus que manifesta que ele veio para manifestar a misericórdia de Deus para com os pecadores, para com aqueles e aquelas que estão e que estavam longe de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.